Sejam bem-vindas! A proposta desse projeto é a gente trazer pessoas para a gente ter uma conversa honesta e bem real, de vida real, sobre a vida com autismo. E eu vou trazer alguns profissionais da área para a gente fazer perguntas bem básicas, daquela que todo mundo acha que sabe, mas na verdade ninguém sabe, tá? E hoje eu trouxe aqui para vocês Marcela, que eu conheço, a gente estava conversando antes e a gente se conhece há 10 anos. Eu lembro a primeira vez que eu liguei para Marcela, a Davi tinha 1 ano e 2 meses, eu estava no carro, no estacionamento da minha cabeleireira, e eu liguei para ela para perguntar para ela se eu já devia levar a Davi para fazer a avaliação, porque ele tinha 1 ano e 2 meses e ele não falava quase nada, falava muito pouco. E ela, lembro que ela falou assim, não, coloque ele na escola e vamos observar. E ele tava para entrar na escola, ele entrou na escola, desenvolveu, foi indo. Aí tinha uma adenoide, aí teve outras coisas, mas aí aos 3 anos de idade, Marcela começou a atender. Eu fui atrás dela e falei, mulher, essa fala tá esquisita, vamos lá. E aí ela está comigo desde então, né? Foram muitos anos juntas. E eu lembro de Marcela, eu liguei para ela quando eu recebi a primeira suspeita de diagnóstico, eu liguei chorando para ela no carro, mais uma vez, no carro, estacionada no meio da rua. Então, ela tem uma história muito grande, muito pessoal comigo. Então, é uma amiga que eu gosto muito, uma pessoa que eu respeito demais, uma fonoaudióloga incrível. E hoje ela vai conversar com a gente sobre o que é ser verbal. Cela, bem-vinda! Ai, muita alegria você estar aqui com a gente nesse nosso projeto aqui, bem caseiro, para a gente trazer informação para as pessoas sobre autismo, que é o que eu falo, todo mundo acha que sabe, mas ninguém na verdade sabe de nada, né? E assim, uma coisa que eu vejo muito no consultório, e até muitas dúvidas minhas, que é a coisa assim, meu filho é verbal, meu filho não é verbal. Mas ele fala, ele emite sons, ele fala palavras, mas aí me disseram que ele não se comunica, e enfim. E essa coisa do verbal, eu sinto que é uma coisa muito impactante para as famílias, porque a impressão que eu tenho é que quando a pessoa diz ele não é verbal, é um peso muito maior. Não falar, não comunicar, é um peso muito maior até do que outras comorbidades. Sim. Então, me explica pra gente assim, o que é ser verbal? Vamos lá. Então, acho que assim, a grande angústia das famílias quando chegam nos nossos consultórios é: meu filho vai falar. A fala, na verdade, ela é o grande desejo de qualquer pai e de qualquer mãe. Porque quem de nós não gostaria de ouvir a voz do seu filho dizendo: mamãe, eu te amo. Eu ouvi de uma mãe essa semana algo que me tocou muito. Na hora eu me emocionei, ela falando, e eu vi que ela se emocionou também, que ela fazia assim: Cela, é difícil pra mim, é muito difícil pra mim quando eu vejo minha filha se desregulando. Que eu sei que ela tá sentindo algo. E eu tô precisando dela também. E eu queria só ouvir dela assim: mamãe, eu te amo. E eu não tenho isso, e isso me dói muitas vezes. Mas eu sei que quando ela, naquele dia que eu tava bem triste, eu tava deitadinha, ela ficou bem quieta e me abraçou, eu sei que é a forma da minha filha me dizer: eu te amo, né? Então, a gente precisa, quando a gente recebe essas famílias, temos um grande dever, enquanto profissionais, de acolher essas famílias. Entender que sim, a fala é um grande desejo, mas que antes dela, a gente precisa entender, na verdade, o que é que nossas crianças precisam. Antes de tudo, elas precisam se comunicar. Sim, né? E a comunicação, ela não se dá só através da fala. A comunicação, ela vai acontecer de várias outras formas. E quando a gente fala assim, a comunicação verbal, comunicação, né, não verbal, realmente esses conceitos, muitas vezes, eles se misturam e confundem, né? Então, a gente tem a linguagem como um todo, que é um sistema amplo, onde a gente vai utilizar ali códigos verbais e não verbais, para transmitir uma ideia, para organizar o pensamento. Que é o que a gente usa, por exemplo, nas nossas expressões no dia a dia faciais, corporal, né? Exatamente, porque veja, eu não posso chegar para você e falar assim: Natasha, hoje eu tô muito triste. Muito triste. Minha expressão não tá dizendo que eu tô triste. Nem minha voz, nem minha intensidade vocal. Eu estou falando uma coisa, mas eu estou expressando outra coisa. Então eu lembro que uma época eu trabalhava numa escola de crianças surdas
E aí uma surda chegou pra mim e fez assim, uma criança chegou pra mim e disse assim, você tá triste? Aí eu fiz, não tô triste não. Só que realmente eu estava, mas eu não queria transparecer pra eles. Então eu estava ali fazendo atividade com eles e eu achando que o meu sorriso estava sendo suficiente para que eles não percebessem. Mas algo na sua linguagem corporal estava dizendo o algo na minha contrário. linguagem corporal, como o surdo não tem audição, visualmente eles fazem um raio-x na gente. E aí na hora ela fez, não, você tá triste sim. E aí eu disse, caramba, como realmente, né? Nosso corpo fala, talvez se eu estivesse com você, você não ia ter a percepção que ela tem. Mas Sim. como a visão dela, eu digo isso, na falta de um sentido, outros vão se sobrepor, né? Então a gente percebe que hoje no consultório a gente vê muitas crianças, por exemplo, com autismo, que não falam, mas se comunicam, por exemplo, através de um comunicador, ou que até através do comunicador eles ainda não conseguiram estruturar uma comunicação. Mas quantas vezes a gente vê essas crianças ser tão sensíveis ao ambiente? Isso, a percepção do olhar de, às vezes, umas coisinhas assim, né, detalhes. Exato. E assim, aí a comunicação a gente vai pensar, então sempre digo assim, a comunicação ela é multimodal, né? Então, quando eu vou ensinar a criança algo, né, a se expressar, a se comunicar, eu vou falar, você quer mais no comunicador. Então, eu estou utilizando o gesto, eu estou utilizando fala, eu estou utilizando o pictograma. E aí, normalmente, essas crianças que estão no processo de construção, olha só que interessante, eles vão para o gesto primeiro. Normalmente, o mais fácil é o gesto. É o fazer, né? E aí a gente pensa lá nos bebezinhos, né? Que realmente eles trazem muita questão de gestos. Eu lembro com o Davi que quando eu lembro com uns 4 anos, mais ou menos 4 para 5, você começou a trabalhar com ele prompt? Sim. Acho que era isso, né? Era o prompt. Que aí você falava, eu lembro que você me explicava que você falava assim, aí você fazia o movimento da língua, que ele tinha a língua presa, e você fazia o gesto. E eu lembro em casa que às vezes quando ele começou a pegar isso, ele fazia o gesto. Ele pegava, ele ia falar alguma coisa, e aí ele tipo assim, aí eu lembro que tinha o F, o L, não sei o que, e eu lembro dele fazendo o gesto. Eu lembro que você me explicou, olha, quando você for fazer, e você me disse, você me treinou, falou, faça assim. Aí eu fazia o gesto, que eu já não lembro mais, mas aí eu lembro disso, assim, que ele começou, depois ele parou, mas ele começou fazendo gesto mesmo, assim. Né, pensando nisso, aí a gente vai para fala, a organização motora, né, e quando a gente pensa, por exemplo, uma criança que tem autismo e uma apraxia de fala, né, então por que a gente utiliza um prompt, por que a gente utiliza um gesto, para que a gente vá dando pistas para uma organização motora aconteça de uma forma mais fácil, que engrene mais, como se fosse um GPS. É como se o cérebro precisasse de um caminho. Eu preciso indicar todos os caminhos que o cérebro tem que fazer, né? Passo a passo, vamos desenhar, vá aqui, depois aqui, para que ele chegue no destino final, que é a fala, né? Que é a palavra que precisa sair. E aí quando eu faço bem assim, por exemplo, olha, lua, olha, a linguinha sobe, a pontinha da língua subiu, olha lá. Aí a criança tá lá, ih, acho que tá faltando um som. Olha só como é que começa, a linguinha sobe, a pontinha. É quase que o dedo mandando, olha, a direção, né? Isso. E aí daqui a pouco a gente já não dá uma pista de fala, a gente só faz o gesto e a criança, opa! Lembra, né, da dica e sobe essa pontinha de língua. Então, a fala, ela é complexa. É muito complexa. E só quando a gente se depara, né, com uma criança com uma dificuldade na organização motora de fala é que a gente entende o quão complexo é, né? Só que antes disso, pensando em nossas crianças com TEA, né, que é o que a gente vem discutindo, a gente precisa ver ali o grandão, a comunicação, a linguagem, a comunicação, para aí sim a gente também ir construindo essa fala. Então, é um caminho a ser percorrido e a gente precisa ressignificar muitas coisas para as famílias, porque veja, a gente também não vai deixar de validar aquele desejo maior que é falar. Eu lembro que tem uma mãe que eu atendo, que é assim, eu admiro demais ela, assim, uma mãe solo que eu admiro muito. Tem uma filha
ela tá agora acho que eu esqueci a idade, acho que talvez 8 anos. E ela entrou o ano passado, ela começou a acompanhar comigo aqui no consultório. Ela virou pra mim e falou assim, meu maior desejo é ver a voz da minha filha, porque eu tenho certeza que a voz dela é linda. E aí ela começou a trabalhar, né, com a criança, a gente, assim, junto com a equipe dela, a gente mudou um pouco as terapias, a gente entrou com algumas medicações que a criança precisava, teve toda a orientação, relatórios, avaliações, enfim. E aí, esse ano, ai, dá vontade de chorar, gente, eu já até falei isso num vídeo, ela me mandou um vídeo dela cantando. Ela cantando, e ela cantava a música da baleia, sabe? E aí a professora cantava e dizia alguma coisa tipo, o cachorro faz, ela, au, uau. E aí daqui a pouco ela fazia, a baieila faz, uma coisa assim. Ou seja, ela desenvolveu, e a mãe, eu lembro quando a mãe escutou ela falando a primeira vez, numa noite, assim, tipo, noite, mamãe, tchau, tchau, algo assim, sabe? E a mãe se desesperava. Aí eu falei, gente, é aquela coisa muito assim, né? É muito impactante para as famílias. Então, realmente é um desejo que às vezes não vai se concluir, não vai conseguir chegar lá. Então, infelizmente, mas é um desejo legítimo, né, da gente. O que a gente quer ouvir do nosso filho quando ele nasce, né? Qual a primeira palavra? Mamãe, né? Ai, quando ele fala mamãe, nossa, meu filho falou papai, eu fiquei arrasada, né? Mas eu falei, porque ele quer falar mamãe, ele não tá entendendo, não, é mamãe, né? Mas assim, meu filho falou papai, e aquela coisa, a primeira palavra, qual foi a primeira palavra que você falou? Aí sempre tem aquele álbumzinho que a gente tinha, né? Primeira palavra, então assim, a palavra é algo muito importante pra gente ser humano, né? Ela tem um poder, né? Ela tem um poder muito grande. Inclusive pro bem e pro mal, né? De quantas pessoas aí, né, usam a palavra oratória aí pra coisas ruins e usam pra coisas boas. Então, assim, é o poder da palavra. Literalmente, essa frase, o poder da palavra, é algo muito impactante, né? E ela vem carregada de muitos significados. Né? E quando a gente diz assim, tipo... fala do verbal, voltando, né, um pouquinho nisso, assim, o que é verbal, então a gente entende que o verbal não necessariamente é o que a gente ouve, né, é a fala, é o desenvolver. Eu queria deixar isso um pouquinho mais claro, né, ser verbal é ser comunicativo, então, que eu tô entendendo, né, isso é você conseguir se comunicar. E você pode, por exemplo, um surdo, ele é verbal? Um surdo mudo, um surdo mudo, o que não consegue falar. Eu posso dizer que ele se comunica pela linguagem dos sinais. Então, eu digo assim, essa pessoa que consegue se comunicar, ela é verbal? Quando um autista, por exemplo, ele usa o comunicador e ele consegue se comunicar, ele é verbal? Pronto. Olha só que interessante. Eu vim pensando exatamente nesse exemplo que você acabou de falar. Por muitos anos e ainda até hoje, a gente usa essa expressão, surdo-mudo, para o surdo. E não é a expressão correta, porque ele é surdo. Sim, ele é surdo, Se a gente for pensar no significado de mudo, mudo é o quê? O sistema fonatório, ele não funciona, ele não emite som. Mas, na verdade, o surdo, ele não consegue organizar bem essa fala, porque ele não tem feedback auditivo. Ele não consegue ouvir. Porque, veja, a gente precisa o tempo todo. Por exemplo, se eu tô com otite, eu tô com a perda condutiva, qual é a tendência? Eu falar alto, né? Porque Sim. eu tô ali com... Porque tá abafado. Isso, a gente tá gripado, a gente faz muito isso também, né? Então, o surdo, ele acaba não conseguindo falar, né, adequadamente, ou não consegue falar de uma forma compreensível. Por quê? Porque ele não tem esse feedback. E hoje, né, o surdo, ele tem uma língua, porque a Libras é uma língua, né, com toda uma construção ali rica, né, e todo um vocabulário rico. Então, ele se comunica, né, muito bem com a língua dele, assim como temos a nossa língua, que é o português, né. Então, a língua do surdo é a Libras, é a língua de sinais. E dentro dessa construção, né, da comunicação, eu vejo muito isso. Se a gente for parar e pensar assim no significado geral, né? Se eu tenho um paciente autista
que tá lá com o comunicador, ele consegue estruturar todo o pensamento dele. Consegue se expressar, consegue fazer pedidos, consegue argumentar, né? Consegue negar também, fazer negativas. Então, todas as habilidades comunicativas ali estão bem organizadas, mas ele não consegue falar. Essa criança, ela é verbal. Porque ela está se comunicando com base nas palavras, né? Então, ele ela criou um verbal. pensamento, uma linha de raciocínio, né? O raciocínio dele está todo ali baseado, organizado. Então, a gente tem uma linguagem verbal ali bem organizada e bem estruturada, né? E ele está se comunicando usando o quê? Pictogramas. Ele usa pictogramas. E você usa fala. Sim. E aí você usa também a linguagem não verbal, que é a expressão, que é um gesto. Porque, veja, eu tô falando e eu sou muito gestual. Então, o tempo todo minha mão tá mexendo. Ai, eu me movimento o tempo todo. Eu fico parecendo um boneco também, verdade. E essa união da linguagem verbal e não verbal é que nos define enquanto um bom orador. Também, se a gente for analisar. Então, quando a pessoa... Então, foi muito interessante ontem, que eu tava no lançamento de um livro, do meu livro, e aí eu perguntei à minha filha, porque ela estava na plateia, eu fiz assim, filha, aí, você gostou? A mamãe falou bem, ela fez assim, você estava nervosa, mamãe? Eu disse, sério, filha, você percebeu isso? Eu percebi que você ficou apertando muito suas mãos e você ficou mexendo muito o seu corpo e você ficou nervosa também quando sua amiga estava falando, você não conseguiu ficar calma. Olha a leitura que ela fez de todo o meu corpo. E de fato, eu sempre fico, porque eu tenho uma questão de falar em público que eu ainda tô quebrando muito. Então, pra mim é muito mais fácil estar aqui no bate-papo do que eu estar de frente pra um monte de gente ali ao vivo, né? Eu fico muito tensa. E ela percebeu. Minha mãe não percebeu. Minha mãe fez assim, ah não, filha, foi ótimo. Ela fez, não, vovó, ela estava muito nervosa. Não, vó. Não, isso está errado. Interessante, né? A leitura que ela fez. Ai, que interessante, né? Então, assim, Nath, eu acho que a gente precisa cada vez mais. Eu acho que aqui é uma oportunidade, nessa troca, nessa conversa, da gente vendo o que, né, de fato significa cada conceito desse. Deixar muito claro para os pais o que é, né, o que é que eles desejam, onde é que os filhos deles estão, onde eles podem chegar. Né? E a gente tem o tempo todo que alinhar expectativas. O que é isso? Às vezes, o pai e a mãe ele vem com uma expectativa, às vezes não, sempre. Com certeza. Né? Porque, veja, nós somos mães. Nós sabemos o quão... E você entende todo esse desafio da maternidade atípica, né? E é realmente muito desafiador, tudo isso. Nossa, eu tinha um desespero com a fala de Davi. Porque eu pensava assim, quando foi quase 10 anos atrás, né? Como eu falei, a gente se conhece há 10 anos, que começou a minha história. E 10 anos atrás, gente, tipo assim, que tudo era mato, tá? As coisas tudo era mato. Eu capinei bastante, a gente capinou bastante. E assim, não tinha essa coisa, a comunicação não verbal, o pictograma, usar pictograma, usar o comunicador, era coisa assim de outro mundo, era algo muito distante, né? Era da gente aqui assim, existia já, mas aqui na nossa vivência era algo. E eu tinha uma coisa assim, meu Deus, e agora? A fala, ele precisa desenvolver a fala, porque eu pensava na escola, eu pensava na troca dele, eu pensava nas amizades, eu pensava... quando ele crescer, como é que vai ser? Porque a primeira coisa que a gente recebe um diagnóstico desse é, cara, e agora? Eu vou ter que viver pra sempre? Eu tenho certeza que as mães, qualquer mãe atípica que tem uma neurodivergência, que tem uma deficiência física, paralisia cerebral, quando você tem isso na sua vida, ela pensa, e agora? Ela pensa assim daqui a 50 anos, tipo... Como é que vai ser depois que eu for embora? E você não pode morrer mais. Você pode nunca mais morrer na vida. Tudo bem que quando a gente tem filho, você não pode morrer. Mas assim, nesse caso, é de forma alguma. Porque como é que ele vai ser? Como é que ele vai viver? E a faculdade? E ele vai pagar as contas como? E quem vai cuidar dele? Né? Vem aquela coisa muito grande. Então, e aí, além de tudo isso, ele não se comunicar, é tipo uma faca no coração. Então, para as famílias, o impacto é muito grande e a expectativa é muito grande porque tem um medo muito grande por trás disso, né? E aí eu queria tirar uma dúvida. Ecolalia. Porque tem muitas crianças, e inclusive aqui eu tenho alguns pacientes no consultório, que eles
só fazem ecolalia. Eles falam pequenas palavras, tchau, não, passear, e o resto tudo é ecolalia. Você fala assim, tipo, Pedro, pegue a bola. Aí ele, Pedro, pegue a bola, Pedro, pegue a bola. Aí eu fiz assim, vamos lá, assim, vamos passear. Ele, vamos passear, vamos passear, vamos passear. Então, o que é a ecolalia dentro da linguagem? Dessa coisa assim, voltando também dentro do verbal, do não verbal, da linguagem. O que a ecolalia significa no meio disso tudo, assim? Veja, muito da ecolalia a gente precisa desconstruir também e ressignificar. Porque, por exemplo, nós temos os processadores gestos de linguagem e eles utilizam muitas falas ecolálicas, né, que são blocos e que se repetem, mas que têm um significado comunicativo. Mas é a forma que eles processam. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Vai. Fala aí, começa a falar em português, vamos mulher. em português agora. Então, a paciente chega fazendo assim, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Só o que ela quer dizer, tchau, tia. Acabou. Porque boa noite significa, tipo, dormir, vamos dizer, em casa, embora. E aí ela já faz boa noite, se direcionando para o interruptor, para apagar a luz, para a porta, para poder ir embora. Mas o que ela tem de estrutura comunicativa, como se ela estivesse ali, lá na caixinha dela ali, guardada, é o boa noite, aquela boa noite referência. Igual embora. Boa noite. Tchau, acabou, boa noite mesmo de ir dormir, certo? Um outro gestalt que ela usa. Se você falar bem assim, vamos para casa. Não vamos para casa. Não vamos para casa. Se ela souber que depois de uma terapia, ela sabe, porque eles têm uma memória espetacular. Ave Maria. Eles têm uma noção de tempo e espaço que a gente não vai ter. Não, nunca. Davi lembra umas coisas e fala, mas você lembra quando eu falei, meu filho, eu não lembro o que eu comi ontem? Você quer mais da minha pessoa? E eles falam detalhes. Lembro, foi lá em 2020. Isso! Que a gente fez isso. Aí eu paro assim, meu Senhor. Isso mesmo, ele dá a data. E a gente fica, né? Porque, veja, a minha memória nunca foi assim, nunca vai ser. Quanto mais o tempo passa, 10 anos atrás era melhor do que hoje. E aí, assim, Nath, eu vejo que o processador, por exemplo, o gesto de linguagem que usa muita ecolalia, por muito tempo foi interpretado como crianças que não conseguiam se comunicar. E tá falando ali de forma aleatória, descontextualizada. Só que aí, quando a gente começa a fazer um trabalho, entende o que é um processador gesto de linguagem, que ele pensa, essa linguagem ela vem em blocos. Então, quando a gente pensar no processamento de linguagem típico, vamos dizer assim, o bebê vai balbuciar, vai falar as primeiras palavras, vai falar frases e aí vão fazer construções maiores. O gesto não, eles vão vir com blocos, então eles já vão vir trecho de música, propaganda de televisão, né, daquelas falas prontas, e aí eles vão começar a puxar essas falas e vão aplicar na conversa, no pedido. Um processador Gestalt, ele pode, por exemplo, assim, criar esses blocos de que ele viu, por exemplo, na televisão, o bonequinho lá falando, mamãe, vamos brincar? E aí ele faz assim, mamãe, vamos brincar? Mamãe, vamos brincar? E ele tem essa frase, é só essa. E ele vai usar, inclusive, a mesma entonação que o personagem. É isso, quase a mesma voz, às vezes. Mas ele não fala mamãe, por exemplo. Ele pode falar mamãe nessa frase, mas ele, tipo, não chegar e falar mamãe, sabe, como se fosse chamando a mamãe. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Porque, veja, como ele processa a linguagem. Ele processa em blocos. Depois é que ele vai quebrando, segmentando e separar. Que a gente fala mitigando, né? Quando ele pega um bloco, por exemplo, pronto, mas ele faz uma pequena mudança. Aí a gente vai, começou a fazer uma mitigação, uma construção própria. E aí a gente vai vendo, aí acha que a criança começa a regredir, mas não, ela tá começando a fazer realmente aquela quebra, pensando na construção e fazendo organizando esse pensamento por partes, dizendo pelo todo. Mas é muito interessante, porque veja, eu tive um paciente muito interessante, esse relato dessa mãe, que ela chegou e fez assim,
Marcela, você não vai acreditar o que aconteceu. Aí eu disse, o que foi? Ela fez, eu tava brigando com meu esposo. E aí, ele simplesmente pegou uma música do Mundo Bita, que falava sobre família, sobre o amor em família, e colocou a música pra tocar perto da gente. Mentira! Na hora Olha do céu, só, gente, que ave Maria! na hora a gente parou, a gente começou a chorar. Eles não brigaram mais nunca, né? Pelo menos não na frente, Não né? naquele Fecha as momento. portas, gente. Fecha as portas. E é interessante, porque é assim realmente que funciona. É assim que realmente o cérebro deles funciona. Tem uma história que eu acho muito engraçada, que o Nicolas Brito, que é daquela família Brito, né? Que eles dão muitas palestras, eles têm um livro, é muito legal. E eu vi uma palestra dele, ele contando que ele falava muito por ecolalia. Ele tinha uma fala muito restrita e falava muito. E aí ele gostava muito daquele do elefante. Ah, era do gelo. Elefante não, mamute. Era do gelo. E aí tinha uma fala daquele bicho engraçado. Ah, eu esqueci o nome. A gente não tá vendo a memória? E aí tinha uma fala daquele bicho engraçado, que é o menorzinho, que é todo desengonçado, feio, assim, esqueci o nome dele, que é pescoçudo. Também, né? Enfim, já passou minha época da Era do Gelo, gente, agora eu tô na fase do anime. E aí, era uma frase, algo que ele dizia assim, não, minha família me deixou, eu fui adotado, meu pai e minha mãe foram embora. Tipo assim, a frase era uma frase do tipo assim, os pais são horríveis, largaram ele tá ali sozinho embora. E aí, tipo, chama conselho tutelar, né, praticamente. E ele pegou essa frase, alguém perguntou pra ele, eles estavam num hotel, e ele tava com aquele grupos de criança. E aí, o professor, o tutor, sei lá, perguntou pra ele alguma coisa, cadê seus pais, não sei o quê, e ele repetiu exatamente essa frase da Era do Gelo, que dizia que ele estava sozinho, que os pais foram abandonados, que não sei o que. Só que ele falou e a frase, ela foi, tipo assim, ela encaixou no contexto. E aí o cara ficou assustadíssimo, correu pra chamar, tipo assim, coordenação, cadê os pais dessa menina? Não, tipo assim, a mãe conta que quase, que ele falava que ele foi roubado, era uma coisa assim. E aí, quase que eles, tipo assim, quase bate polícia lá. Ela contando, você morre de rir, porque quase bate. Até ela explicar, porque a frase fazia tanto contexto e ele falava com a entonação tão perfeito que foi difícil eles acharem. Isso há muito. Ele tem hoje 20 anos, então você imagina que ele tinha 4 na época, 4, 5 na época. Então, assim, há muitos anos atrás, onde a gente não tinha essa percepção de autismo. Então, para a família explicar que ele era autista, que aquilo ali era uma ecolalia, ela disse que ela teve que pegar o filme e mostrar parte do filme para poder sair dessa. E eu acho isso muito interessante, né? Impressionante. Eu digo assim, gente, a gente vai estudar, vai juntar 1000 cabeças, assim, pessoas que estão o tempo todo se atualizando e a gente não consegue entender plenamente a mente de um autista, porque é algo fantástico. É muito complexo, viu? Muito complexo. É muito complexo. Eu li um livro chamado Cérebro Autista, da Temple Garden, e, gente, é assim, você tem que ler, parar, e você faz assim, hã? E aí vocês lêem de novo e fazem, hã? Porque ela fala de várias coisas assim, tipo, ela se propôs como, tipo, rato de laboratório, ela fez várias ressonâncias, ela participava de todos os estudos com ressonância, sei o quê, pra analisar, tipo assim, como que o cérebro brilha, né? Como que ele funciona? Qual é a área do cérebro? Gente, uma coisa assim que... E ela dizia assim que era difícil nos estudos porque tinham muitas... Entre vários autistas que se pareciam, existiam muitas diferenças dessas ressonâncias de áreas... As áreas do cérebro de cada autista não tinha um padrão específico, certo, documentado. Existia muita variação, então isso atrapalhava muitos estudos de definir um padrão, entendeu? E até hoje a gente tem essa grande dificuldade de definir, né, em relação a esse transtorno de ser um espectro, e a gente entende que cada autista tem uma característica diferente, um nunca é igual ao outro, assim, eles têm um padrão ali, um centro que é o principal, que é o que faz o diagnóstico, mas a periferia muda muito, né, ele é muito amplo. E aí, voltando para a ecolalia, né, porque eu tenho meu TDAH, senão a gente vai, minha filha, daqui a pouco para neurociência.
Uma coisa que eu pensei, quando é que a ecolalia, eu digo que eu tenho que... Porque às vezes assim, não, a gente tem que tirar a ecolalia ou reduzir a ecolalia, ou não tem. Tipo, quando que a ecolalia é ruim? Compreender a ecolalia, na minha opinião. Uhum. Por exemplo, eu tenho pacientes que eu vejo que eles... Esse exemplo que você deu inicialmente, de repetir o que a gente perguntou. Uhum. Eu vejo que a criança, muitas vezes, ela entende que ali ela precisa falar algo, mas ela não compreendeu muito bem o que você disse. Então, ela faz um Ctrl+C, Ctrl+V, ela repete. E é fácil, veja, quando a gente faz uma pergunta, a criança repete a pergunta, então eu vou tentar perguntar novamente, usando apoios visuais, para que, primeiro, eu garanta uma compreensão do que eu perguntei, e segundo, que eu mostre ela a forma de ela me responder. Modelos que ela possa me dar uma resposta e que para que a comunicação de fato ocorra, essa troca comunicativa, né? Essa transmissão de mensagem. Porque, veja, se eu falo, você tá bem hoje? Você tá bem hoje? Veja, não tem garantia nenhuma que ocorreu uma compreensão. Que ela entendeu o que é estar bem, né? A pergunta, né? Ela só repetiu. Entende, talvez, às vezes, que ela precisa trazer uma resposta, né? Mas ela não compreendeu. Normalmente ela não compreendeu aquilo ali. E aí a gente fala assim, você está bem? E aí a gente pega um apoio visual, por exemplo, e mostra, hoje eu tô feliz. Não, hoje eu tô triste, hoje eu tô muito triste. Como se fosse assim, você quer sorvete? E aí eu pegar e trazer. Aí ela faz, você quer sorvete? Aí eu pego, por exemplo, se eu percebi que ela não entendeu. E eu vejo, tem pacientes aqui no consultório que são extremamente colálicos e eles só falam assim, na repetição. E eu vejo assim, a mãe fala, ele não entende. Eu percebo que ele não entende. Ele não compreendeu. Então, assim, nesse caso, por exemplo, a mãe pega o sorvete, coloca aqui, você quer sorvete? Você quer sorvete? Usar outras formas para que ele entender que relacionar aquela pergunta àquele ato. Seria isso. E aí, exatamente. Aí, quando a gente pensa na linguagem, a gente vai pensar o quê? Na linguagem expressiva, mas a linguagem compreensível também dessa criança. O que essa criança está compreendendo? Porque às vezes a gente fica tão focado no falar. No emitir som, né? Eu acho que é emitir som. Falar. E aí, tá. O que a gente tem feito para garantir uma boa compreensão? Porque, veja, se eu não compreendo, por mais que eu tenha palavras, né, também, eu não vou conseguir fazer essa troca comunicativa. Eu preciso compreender. A compreensão antecede a expressão. Eu preciso primeiro compreender o que você está perguntando para eu conseguir te dar uma resposta coerente com o que você está me perguntando. Senão eu vou para um outro tipo de conteúdo, né? E o bebê, ele faz isso, né? Se a gente agora você falando, eu fiquei pensando aqui. Por exemplo, quando a gente vai em introdução alimentar, né? O bebê não fala, mas como é que ele faz? Como é que ele come? Como é que ele fica sentado? Como é que ele pega ali? É porque ele, ali naquele processo, ele tá aprendendo e compreendendo, entendendo que ele precisa pegar aquela banana, botar na boca, saborear e engolir, né? Então que ele vai, tipo, o peito, o leite ali, não é só mais aquilo, aquilo ali é pra comer, vamos dizer assim, né? Ele precisa compreender que aquele movimento é pra comer, né? Não, e assim, se a gente for pensar, antes da introdução alimentar, na amamentação, quando a gente tem um bebê com algum desafio gastrointestinal, sensório-motor oral, que tá ali virando roxinho e chora e não consegue permanecer naquele seio e tá comunicando o tempo inteiro que não está quer, confortável, não faz bem, né? Não tô, que isso é que a gente tem uma inclinação negativa, né? Eu não tô confortável, ele tá nos comunicando, né? Como é que o bebê aprende nessa introdução alimentar? Ele tá o tempo todo olhando, né, o outro fazer muito processo de imitação. Então, eu vejo você fazer quantos bebês, antes de iniciar a introdução alimentar, eles querem pegar o alimento que está na mão do pai e fazer um processo de imitação. E quantas vezes eles querem comer? Às vezes você tá aqui com a colher, né? Tipo assim. E aí ele não quer o dele. Mas se você pegar o seu e botar aqui, ele quer o seu, né? Ele quer fazer o que você tá fazendo. Tipo, ele quer aquele que você tá comendo. Ele às vezes não compreende que é a mesma coisa, né? Mas ele tá imitando você. Eu quero fazer o que você faz, né? Exato. E aí quando a gente, por exemplo, encontra crianças nessa fase de introdução alimentar que a gente não percebe isso, a gente já é um alerta, né? Já pode pensar, poxa, a gente não pensa nisso na introdução, mas já pode ser um sinal de alerta, né? Que esse bebê, ele não tá tendo a reação esperada
em relação ao processo, né? Esse ato de comer, de se alimentar. Aí vem outra questão assim que a gente, se a gente for discutir aqui, não vai gerar um podcast, vai gerar um filme, né? Porque realmente, gente, desenvolvimento infantil é desafiador, é complexo, são muitas informações que a gente precisa entender. E enquanto profissionais, né, da área da saúde e dentro da pediatria, né, pegando crianças pequenininhas para ir acompanhando o desenvolvimento, a gente tem que ter um olhar realmente muito amplo e integrado. Porque quando eu vejo uma criança com introdução alimentar, no processo de introdução alimentar, que tem questões com textura, tem dificuldades, consistências, né? E que se nega a sentar no cadeirão, né? Que só de vem em direção dela o prato, já chora, já se esquiva, trava a boca. A criança não tá falando, mamãe não quero, mamãe não gosto, mamãe dói. Quando eu como, dói, porque tem às vezes alguma coisa de um refluxo, alguma coisa que não foi diagnosticado ainda, que não foi compreendido ainda. Uma constipação intestinal, sim, né? Que quantas vezes impacta na alimentação, não sinto fome, não quero. Mas a criança não tem idade para nos dizer através de palavras, através da fala, mas o corpo dela nos sinaliza o tempo inteiro. Então a gente precisa ter realmente esse olhar sensível para compreender essa dinâmica e dar um significado àquilo ali. Não, peraí, tem alguma coisa realmente acontecendo. E é porque a gente, como mãe, é isso que fala assim, mãe sabe, a mãe sabe o que o filho tem. E tanto que assim, eu brinco nos consultórios, quando os pais vêm logo no começo, eu digo que não se preocupe não. Você vai saber quando é choro de fome, choro disso aqui. Minha filha, mãe é assim, bateu o choro, é fome. Aí você faz assim, mas isso não é no começo, tá, gente? Isso, assim, é treino, tá? Mas não demora muito. Até os final dos 3 meses, tá ligada. E aí a pessoa faz, nossa, como que ela sabe? Eu falo, mulher, por quê? Porque ela treinou, porque ela olhou, porque ela decifra aquele bebê, né? A mãe tem muito disso, de olhar pro bebê e falar, tem uma coisa errada. Eu falei, tá doida, mulher, você quer, né? Tem uma coisa errada. Não, ele não tá normal. Não, porque ele não mexe a perna. Eu falo, quando a mãe chega pra mim e diz que eu olho a criança e não vejo nada, mas a mãe diz, não tá normal, eu fico taquicárdica, eu fico nervosa, porque eu falo, meu Deus, o que é que não tá normal, que eu não tô vendo nada? Porque como médica, você tem lá seus parâmetros, seu critério, você analisa, você olha a criança, você vira fala, não tô achando nada, o que é que tem? Mas assim, gente, quando a mãe fala que não tá bem, eu fico nervosa, ó. Porque tem alguma coisa ali, às vezes não aparece naquele momento, mas eu digo, olha, qualquer coisa me liga, vamos ficar aqui de stand-by, e ainda que aparece alguma coisa, gente, é incrível. Mãe falou, presta atenção, que é aquela coisa, mãe falou que vai chover, sai com casaco, gente, sai com casaco. Cuidado com o que a mãe fala. Cuidado com o que a mãe fala, né? Sente, ai, que medo. Virei mãe, eu aprendi isso. E agora eu tô amando que eles estão na adolescência, aí eu era mãe meio Nutella, né, quando eles eram menorzinhos, agora eu fui mãe raiz. Então, assim, agora eu tô usando todos os meus artifícios, assim, de uma mãe raiz, assim, né? Eu falo, olha, mãe fala, mãe faz, viu? Acontece, eu sou mãe, eu sei. Mas voltando pra fala, porque falando de fala, a gente fala muito, eu queria perguntar justamente isso. Uma criança, um adolescente autista, ele pode falar muito, mas ainda assim ter dificuldade na linguagem? Sim. Explica isso. E aí a gente vai pensar muitas crianças com TDL, né? Transtorno do desenvolvimento da linguagem. Então eu tenho ali muito vocabulário, muitas palavras, mas essa organização dessa linguagem, desse pensamento, não está acontecendo adequadamente. E aí é aquela pessoa que fala, mas a gente não consegue entender aquela mensagem, porque ela está toda confusa, né? Então são crianças, adolescentes e até mesmo a gente encontra adultos, inclusive, que não foram trabalhados, que têm uma fala, né? Confusa. Com essa caracterização, que a pessoa fala e a gente não consegue compreender, não é uma compreensão que você está fazendo numa linguagem técnica e eu não. Não é isso, é realmente um pensamento desorganizado, né? Onde essa linguagem ela não está utilizando ali os critérios, vamos dizer assim, adequados para poder fazer uma organização sintática, né? Que acesse o outro, que traga uma ideia ao outro, que traga um contexto, não, fica realmente algo bem perdido e precisa ser trabalhado. Por exemplo, num caso desse pode ser assim, aquela pessoa que fala, ela não cria por exemplo, uma rota de pensamento.
eu vou contar pra você que eu acordei hoje, aí eu tava gripada e o meu chuveiro quebrou. E aí, só que eu não digo assim, eu falo, mulher, meu chuveiro quebrou, aí eu acordei, mas nariz entupido, a banana cortei, tava péssima. Aí você faz, hã? Você fala assim, é como se eu contasse assim, sei lá. Davi fazia uma coisa que ele não tem TDL, mas ele tinha essa dificuldade de construção da linguagem, eu lembro que era assim, tipo, sujeito, verbo, predicado, né, aquela coisa, ele tinha essa dificuldade, então ele falava assim, vamos dizer, a bola da menina é azul, ele dizia bola azul menina, vamos dizer assim. Só que isso numa frase, num menino de 5 anos que só falou aquela frase, você consegue entender o que ele tá querendo dizer, porque ele fala poucas palavras, mas quando isso vai crescendo num contexto de conversa, vai ficando mais confuso, né? Davi fazia às vezes isso, assim, ele melhorou, foi trabalhando na terapia, na fono e tal, mas às vezes eu sinto que ele meio que dá uma... Aí eu, hã? Aí ele hoje ele já percebe, respira assim, aí ele faz, não, é isso, porque principalmente quando ele vai acelerar, sabe, quando ele tá acelerado, que ele quer contar uma coisa, ele começa às vezes do final, aí vai pro começo, aí ele fala o meio, aí ele traz o passado, aí ele vai pro futuro, e aí ele super acelerado, aí eu fico assim, ele andando pra cima, aí eu, Davi, respira, não entendi nada. Eu espero ele terminar, porque se eu falar no meio, pronto, aí ele começa tudo de novo. Aí eu espero ele terminar, ele terminou, eu falei, meu filho, eu não entendi nada. Quem é, sei lá, Joaninha? Quem é não sei quemzinho? O que tem a ver a escola? Por que tá o baile? E não sei, então você... Aí ele, mãe, hoje é adolescente, né? Faz, mãe. Aí eu digo, meu filho, vamos lá, começo, meio e fim, vá, comece, respire fundo. Então, comece pelo começo. Qual é o começo? Joaninha, não sei o quê. Aí ele vai, né? Mas é engraçado essa questão da linguagem. Como o pensamento dele funciona, né? Muito acelerado. E aí ele vai disparando. Só que hoje ele consegue parar. Hoje ele consegue. Calma. Parar, deixa eu organizar. Agora eu vou calar. De uma forma mais organizada. Mas veja, quanto tempo de terapia Davi fez? 10 anos. Né? Para poder chegar nesse nível. Por isso que a intervenção precoce é importante. Por isso que o diagnóstico é importante. Por isso que os pais serem orientados e capacitados é importante. Porque eu acho que isso pra mim, assim, a orientação, quando você me dava, assim, eu falo que ela me dava dever de casa, né? Ela me dava assim, olha, faça isso e isso em casa. E era engraçado que eu era tipo ferro e fogo, né, sei lá. E aí eu chegava em casa e eu tentava fazer certinho. E Davi virava assim, não, mamãe, isso é tia Cela. Tia Cela, não, mamãe. Tipo, isso aqui eu não vou fazer com você, porque isso aqui é lá da tia... Ele setorizava. E eu lembro que isso me corroía. Mas algumas coisas eu conseguia fazer, claro, né? A gente consegue ali de uma geral. E era muito importante, porque eu entendia a dificuldade dele, onde era a dificuldade, e aí eu compreendia a importância daquilo que eu estava fazendo, que você me orientava. E eu vejo isso também, por exemplo, quando eu fui orientada no ABA, né? O meu treinamento parental, assim, quando eu fiz o treinamento e que eu era orientada e que ela me explicava e que eu fazia supervisões, a importância que tinha disso no dia a dia. Então, assim, o treinamento de pais, ele é importantíssimo. E é uma falta, né, Cela? Assim, eu vejo muitos pais que eles não têm noção, por exemplo, de nada relacionado à fala do filho. Eles não têm noção do que é aquilo que tá acontecendo, do que é às vezes até uma ecolalia, assim, sabe? Por isso que hoje em dia, né, tem se investido muito em modelos centrados na família. Uhum. Se a gente for, né, estudar, né, a gente não para de estudar, né? Mas eterno. Assim, isso para mim é muito claro. A importância realmente de a gente aproximar a família do processo terapêutico, de capacitar as famílias, porque veja, enquanto terapeutas, enquanto médicos dessa criança, nós vamos gerenciar todo aquele processo.
né? Mostrar a eles qual caminho eles têm que seguir. Nós somos ali o GPS deles. Sim. Mas no dia a dia quem faz são eles. E assim, a criança às vezes sente, como o Davi fazia, né? No sentido, não, isso aí é com tia Cela, aqui em casa eles fazem, principalmente crianças com autismo, porque elas têm uma dificuldade de generalização também. Mas aí quando eu faço um pai e uma mãe compreender de fato o que eu quis fazer, onde eu quero chegar com o objetivo daquilo. Isso, eles começam a criar. Sabe, eles vão fazer igualzinho como o tia Marcela tá fazendo no consultório, porque ele vai associar. Mas eu vou fazer de tal forma no dia a dia, de uma forma bem mais lúdica, bem mais livre. E aí ele nem vai sentir, mas eu vou estar quase que escondido, assim. Eu lembro quando eu aprendi o treino ecoico, gente. Eu falo, amei aquele negócio, porque Davi fazia muito, ele era muito ecoico. Ele repetia muito, ele fazia muito ecolalia, Davi era muito ecolárico. E foi uma coisa que, pra mim, eu lembro que foi uma surpresa quando eu entendi que ele tinha um atraso e uma dificuldade de fala, né? Porque ele falava, mas a maior parte das vezes ele falava em ecolalia. E ele falava repetindo frases de bonecos e personagens e tal. E pra mim aquilo ali era fala, né? Ele tava falando. Então, só que não era só que no caso de Davi, ele não usava a fala de uma forma, num contexto, tipo, não fazia sentido. Ele usava de forma sem sentido. Então eu, inclusive, pensando assim, provavelmente ele não tinha a compreensão daquela fala, né? Naquele momento, talvez ele não tivesse o que aquela fala queria dizer, né? Ou, às vezes, também, aquela fala que ele estava dizendo remetia a ele um cenário que tinha uma associação com aquilo que estava acontecendo. Na casa do vovô, por exemplo. Aquele desenho que ele sempre vê na casa do vovô, e aí ele repete, vamos dizer, aquela frase, porque aquela frase significa... Ele pode ir ao avô no restaurante, pegar aquela frase que ele viu lá na casa do avô e aplicar na hora que viu o avô no restaurante. Entendi. Por isso que eu digo que é difícil a gente... Menina, é quase que assim um Sherlock Holmes, né? Pra você entender, tipo, que isso ele tá querendo dizer com isso, com aquilo. Porque realmente eles fazem umas relações muito longe da nossa compreensão, da nossa lógica. A lógica, às vezes, dele é completamente diferente. Não significa que não tem lógica. Tem lógica, mas é muito diferente, porque o pensamento deles é muito diferente. A construção do pensamento do autista, ela é quase o inverso da construção do nosso pensamento típico. Eu lembro, dentro desse livro, O Cérebro Autista, quem puder ler, leia, é muito interessante, não é um livro longo. Ela diz assim, que a gente vê uma floresta, e aí a gente vê a floresta. Então você vê um monte de árvore, tudo verde, grande, bem cheio. Então você olha, primeiro impacto é a floresta, eu vejo a floresta. E aí eu vejo a floresta, e aí depois que eu vejo a floresta, é que a gente, se tiver interesse, a gente vai diminuindo aquele olhar para entender. É uma floresta de araucárias, é uma floresta de eucalipto. Por que é uma floresta de eucalipto? Porque ela tem esse formato, essa folha, esse caule, esse cheiro. Então eu tenho uma floresta de eucaliptos. E o autista é o contrário. Ele se depara com a floresta, ele não vê a floresta, ele vê a árvore. Aí ele vê o caule, ele vê as folhas, faz um eucalipto. Aí, depois que ele decifrou detalhes desse eucalipto, aí ele, tipo, o sobrenome, o subtipo, ele olha pro lado e faz, tem outro eucalipto. Tem outro eucalipto. Tantos eucaliptos juntos é uma floresta. Ele vai pro contrário, é tipo assim, é o inverso. Então, por isso que tem aquela coisa assim, ela até explicando um pouco até sobre o hiperfoco, né, dele olhar pra isso aqui, nossa, e ele não sei o que, e em volta dele não faz sentido, porque ele tá aqui, ó, decifrando isso aqui, olhando e tal, não sei o que. E aí depois que ele vê isso aqui, que isso aqui faz parte, aí ele, isso aqui faz parte. Às vezes ele não consegue sair disso aqui para generalizar, né? A gente generaliza e depois a gente individualiza. Isso aqui é tudo igual, né? Aí depois você faz, não, nem esse aqui é diferente, né? Eles não, eles falam, isso aqui é diferente.
mas esse aqui é assim. Será que esse aqui também é assim? Será que esse aqui também é assim? Então, por isso que tem a questão, ela falando um pouco sobre generalização, hiperfoco, e é justamente isso, a construção, ela não é ilógica, ela não existe, ela é lógica, mas é uma lógica diferente da nossa. Por isso que é tão difícil pra gente compreender. Né? E quantas vezes, enquanto equipe, nos unimos em reunião Nossa Senhora! para discutir um aspecto e é uma quebra de cabeça e ninguém consegue muitas vezes ter uma resposta, porque é difícil acessar, é difícil compreender mesmo. Tem que ser um trabalho muito sensível, muito minucioso. A gente tem que estar o tempo todo atento aos detalhes, porque muito provavelmente tem um sentido ali. A gente que não está conseguindo compreender. Então, por exemplo, você falando da questão dos detalhes, eu lembro que teve um paciente uma vez que ele fez. Eu cheguei para ele assim: por que você não consegue nem ver o arroz? O arroz, quando coloca o prato de arroz. Tia Marcela, o arroz é uma mini meia suja na lavanderia. Aí eu fiz uma mini meia suja. Peraí. Vamos lá, deixa a tia Cela desenhar uma meia. Vou pensar aqui na meia, vamos lá desenhar comigo. Eu peguei e desenhar a meia. Aí tá, agora eu vou desenhar a meia bem pequenininha. Eu disse: caramba, é verdade. O formato da meia, ele é bem miudinho mesmo. Parece do arrozinho assim, né? E olha a associação, a analogia que ele fez. Que eu nunca faria. Jamais. Mini meia suja, hein? E aí tem um outro, pensando na generalização, que fazia, ele comia carne do Sal e Brasa, bolo de chocolate da Dinda, que morava em outro estado. Então, assim, só específico. Mulher, e se você trouxer... Isso é engraçado, porque se você trouxer uma carne, tipo, é picanha, é igual, assado igual, o contexto foi todo igual, mas não é do Sal e Brasa. Eles não conseguem descobrir. Você viu isso? Fala, isso aqui não é do Sal e Brasa. Meu Deus, como é que você conseguiu? É incrível, é impressionante, né? Como eles percebem detalhes, são detalhes que a gente nosso cérebro não tem. É um cérebro com... Nosso sistema sensorial, e aí vocês vão, né, pensando nas nossas colegas terapeutas ocupacionais, tem muito mais propriedade para detalhar, mas assim, o sistema sensorial deles é super complexo. É algo assim, realmente, que a gente tem que estar com uma colega que diz: eu preciso do perfil sensorial desse paciente, porque eu preciso compreender como é que ele processa essas informações. Porque, veja, uma criança de 5 anos falar que o arroz parece uma mini meia suja na lavanderia, é muito complexo. Essa criança processa visualmente as coisas do ambiente. As relações. Olha a floresta, olha a araucária, olha, sabe? Os detalhes de uma araucária para outra. Eles percebem coisas que a gente não percebe. Isso é verdade. Davi, ele traz umas coisas. Olha a sobrecarga que essas crianças recebem a todo momento. Porque que para eles é tão difícil viver nesse mundo, né? E entrar numa escola, que é um grande desafio, gente, porque é um ambiente extremamente desafiador, porque tem muito estímulo, né? E que, veja, eles precisam, né, de um tipo de informação visual para que consiga focar e centrar. Então precisa de toda uma organização desse ambiente para que a gente consiga acessar melhor esse cognitivo e ensinar. E como é que essa criança aprende? O que é que ela precisa, né, a nível estrutural, no ambiente ambiental, para conseguir aprender? Então, assim, é difícil. É muito difícil, amiga. Vamos continuando. Uma coisa que eu tenho aqui, que, como eu falei, o TDAH leva longe a gente aqui, é a comunicação alternativa. Por muitos anos, eu escutei que a comunicação alternativa podia atrapalhar a fala. Inclusive de profissionais, dizendo, não, porque, por exemplo, assim, a criança, ela falava, especificamente esse caso de uma amiga minha, o filho dela falava, ele dizia algumas palavras, mas ele não conseguia desenvolver a linguagem, ele não conseguia evoluir, ele falava poucas palavras. E o menino crescendo, era nítido que isso gerava muita angústia dele, porque eu vi uma frase num documentário americano de um autista não verbal, que o pai falava assim, deve ser muito angustiante
você está sentindo um monte de coisa, querer falar, querer que a pessoa explique, seja compreendido, passar para alguém, para você, para que aquilo ali seja, né, seja realizado e tal, e você não conseguir, a pessoa não te entender, não conseguir, deve ser muito. Ele falou assim: eu não consigo imaginar a dor e a angústia do meu filho. E aí, essa criança, né, ela tinha muitas crises, assim, agressivas, disruptivas e muito relacionada à linguagem. E a mãe queria muito, isso já tem muitos anos, então a linguagem, como eu falei, a comunicação alternativa ainda era uma coisa pra gente aqui muito insidiosa. E aí ela escutou de uma profissional, assim, a profissional que estava na época, falou: não, se a gente estava muito resistente, porque dizia que se colocasse a linguagem, a comunicação alternativa, ia atrapalhar a evolução, porque ele não ia querer mais falar. E aí, como é que é essa coisa da linguagem alternativa, da comunicação alternativa? É bom? Não é? Quando é que a gente usa? Quando é que digo assim, é aqui a hora da comunicação alternativa? Vamos lá. Esse é algo que realmente ainda é muito discutido, que é uma dúvida muito recorrente. É um medo grande dos pais, porque veja, meu desejo é fala e vai entrar algo que vai substituir. Sim, mas não é uma substituição. E aí cabe a nós explicarmos isso. Por exemplo, se eu vou para um restaurante novo, e eu pego um cardápio, e nesse cardápio não tem imagens dos pratos, só tem nome dos pratos. E a gente sabe que tem restaurantes que vão criando os nomes diferentes. Isso. Às vezes em francês, e não sei o que. Às vezes eles colocam entre parênteses uma descrição do que contém ali no prato, e às vezes não, é o nome do prato, o valor. Pronto, só isso. Quando a gente pega um cardápio assim, ficamos perdidos. Sim. Porque é um ambiente desconhecido, porque tem palavras ali que eu até sei o significado, mas eu não sei como é a organização daquilo, se eu gosto, se eu não gosto, me passa muita insegurança aquilo ali. E aí o que eu vou fazer? Vou chamar o garçom e falar: moço, eu achei interessante isso aqui. Me explique. Mas me explique mais ou menos como é o preparo. Ótimo. Se eu pego um cardápio e nesse cardápio tem lá o nome do prato e tem uma foto, isso já me gera uma compreensão muito maior. Eu já não vou depender do garçom para me explicar, porque eu já estou vendo o que é que vem, o que é aquilo ali. Isso me dá o quê? Conforto. Isso me dá segurança. Isso me dá uma oportunidade de escolha muito mais fácil. Sim. Quando eu dou a uma criança que está ali desenvolvendo a linguagem o tempo todo, que a gente está estimulando ali, que eu estou percebendo que essa criança já está compreendendo comandos, que eu faço assim: fulano, pega aquela boneca para mim. Dá a boneca? Cadê a bola? E ele vai lá e pega a bola. E na hora que eu vou fazer algo a nível de expressão, essa criança não tem a fala para expressar, ou não tem uma outra forma comunicativa, como o gesto, por exemplo, para me dizer, por isso eu digo, a gente não vai trabalhar uma via só. A gente precisa trabalhar uma comunicação multimodal a todo momento. Inclusive a fala está presente a todo momento nesse ensino da comunicação, nessa apresentação da comunicação multimodal. Quem vai nos dizer qual é a via que vai ser dado o start como resposta, que é o que conseguiu organizar naquele momento, é a criança. Porque pode ser que a comunicação alternativa traga um conforto, uma tranquilidade para essa criança, que ela, com essa organização, consiga ter menos crises disruptivas, fique mais tranquila e com isso organizar melhor até para poder começar a falar, né? Essa criança ela vai compreender melhor. Essa criança ela vai poder se expressar, tem mais uma oportunidade de se expressar. E se incluir nos lugares, isso, né? Então assim, se eu dou a ela um sistema visual, né, onde eu mostro a ela, eu acho, tem mais falagem que você está cansada, porque eu tô vendo que a criança tá lá, e a gente coloca o brinquedo e empurra. Eu acho que você não quer. Tia, não quero. E aí eu uso a expressão, não quero. Aí a criança faz assim, ou faz o gesto, ou faz o não quero, vai lá e modela junto, faz o não quero. Opa, ela entendeu. Primeiro, eu fiz a leitura do que o corpo dela estava me dizendo, dei um significado, ela compreendeu e afirmou.
Então, veja, é importante. Quantas e quantas crianças a gente vê que tem muito a nos dizer, poxa, tem um paciente com apraxia severa que o comunicador foi um divisor de águas na vida dele. Foi um divisor de águas, porque o menino compreendia, inteligentíssimo, compreendia tudo. Só que não. Mas para ele articular os sons da fala é extremamente difícil. Eu faço sessão com ele 3 vezes na semana. Caramba. São pais extremamente participativos, ele não falta. E a resposta dele é muito lenta porque é uma apraxia severa. Na hora que eu entrei com a comunicação alternativa na vida dele, eu transformei essa criança, a vida dessa criança. Porque hoje ele pega o comunicador dele e me conta o que foi que ele fez no final de semana, pergunta como é que eu estou. E agora ele está avançando na organização motora da fala. O que é que a gente tem feito? O comunicador está ali na sessão, está com ele. Uma hora ele usa isso, outra hora Quando usa ele aquilo. sente a necessidade, que ele vai tentar falar, eita, tia, se ela não entendeu, me ajude. Foi muito interessante um dia que eu não estava conseguindo entender, não estava conseguindo entender. E aí ele pegou o comunicador e aí não tinha no vocabulário, que aí tem isso, né? Veja, por isso eu digo, tudo que a gente entra com uma língua. Então a gente tá aprendendo uma língua nova, a gente aprendeu aqui Aquele vocabulário específico, né? A gente registra, Uhum. mas tá lá na nossa caixinha aqui registrada. O comunicador não é diferente, entrou copo na vida dessa criança, tem que ter lá copo. Aí ele tentava falar, meu senhor, e eu não entendia. Aí ele pegou o comunicador e começou a procurar, ele procurando. E eu vendo que ele tava procurando, se não tem, aí ele pegou, abriu a janela de desenho e começou a desenhar. Olha só, o desenho que comunicou. Aí eu disse, caramba, é um labirinto. Aí ele, sim, é um labirinto. E eu não tinha labirinto no comunicador. Mas olha, ele falou. Aí ele foi procurar, ele tentou fazer algumas construções de lugares. Ele colocava lugar. Gente, é um lugar, tá? É um lugar. Você já foi nesse lugar? Esse lugar tem aqui. E aí eu começava a ir com ele fazendo essa construção. E a gente não conseguia. Aí ele foi e ele teve a ideia. Ele foi no desenho, no painel para desenhar. E aí ele desenhou. Quando eu comecei a ver ele fazendo várias voltas, ele disse, é um labirinto. Aí ele ficou todo feliz que era um labirinto. Sim. Então, olha só, ele comunicou através do desenho. O pensamento dele, a linguagem dele estava toda organizadinha. Mas ele não conseguia, ele tentou, mas não deu para compreender, porque a nível motor não conseguia vir a palavra labirinto, é uma palavra difícil. Ele tinha o comunicador como forma comunicativa. Ele tentou ir fazendo a varredura, trazendo algumas palavras relacionadas. Eu não consegui. Aí ele foi e desenhou. É aquele ditado, né? Precisa desenhar pra você entender? Pra você entender, né? Precisou desenhar pra eu entender. Precisou, é verdade. Então, não, gente. Não Comunicação atrapalha. alternativa, ela vai ajudar. Ela não vai atrapalhar. Não vai. Ó, desmistificamos isso, pelo amor de Deus. Desmistifica, Porque às vezes e vira e mexe, eu vejo assim, às vezes a família realmente tem um pouco de resistência. E eu não tive a experiência do comunicador, não precisei. Mas eu olho e vejo assim, imagino assim, o quanto deve ser libertador para quem quer se comunicar, poder se comunicar, né, ali. A gente mesmo, eu fiquei doente essa semana e eu fiquei afônica, eu fiquei sem voz nenhuma, não saía nada. Vocês acham que eu parei de falar? E aí eu comecei a escrever para poder falar. Mas, gente, é angustiante você não poder expressar o que você tá sentindo, o que você quer, sabe assim. Gente, o autista cresce, cara, né? Vamos falar disso, que o autista cresce. Então essa criança que tem 5 anos, que precisa se comunicar, ela vai ter 15 daqui a pouco. Né? E é daqui a pouco mesmo, viu, gente? Porque essa rápido. E ela precisa ser treinada. Tudo bem se ela não consegue ser 100% só na fala, mas ela precisa ter outros meios, porque eu tenho que pensar nos 15, nos 25, nos 35. E é uma forma de você incluir ele, e eles gostam tanto quando eles ganham liberdade, eles gostam tanto quando eles se percebem independentes. Você precisa ver, assim, as crianças quando vão crescendo e que vão se tornando mais, que elas conseguem coisas, pequenas coisas, mas de forma independente.
a felicidade. Eu tive uma experiência em casa que foi Davi quando fez o primeiro ovo cozido sozinho. Gente, ele pulava de felicidade porque o ovo cozido deu certo. Porque ele fez um ovo cozido sozinho, com o tutorial do YouTube. Mas ele se virou. Eu acordei, ele estava sentado descascando o ovo. Quando ele viu que o ovo deu certo, ele... Deu certo! Eu consegui! Ele pulava. Gente, parecia assim, tipo, eu consegui! De felicidade, porque é independência, porque eu fiz uma coisa sozinha, eu fui capaz. Porque são pessoas, né, que por tantas vezes não são capazes de tantas coisas, né? E elas precisam de tanta ajuda pra tudo, que fazer um ovo cozido sozinho, você pedir uma água num comunicador sozinho, é assim, libertador para essas crianças. Por isso que a gente fala tanto de não subestimar, de presumir competência, né? Porque, veja, a gente subestima muito essas crianças. A gente muitas vezes por medo, e a gente, quando eu digo a gente terapeuta, a gente mãe, né? Por médico, nossos medos, inclusive, muitas vezes subestimamos. Eles têm muito potencial. Veja, Davi, o quanto para ele significou ele conseguir fazer esse ovo. Nossa! Poxa, eu consigo, eu sou capaz, eu não preciso que a mamãe faça o ovo que eu tanto gosto de esperar a mamãe chegar para fazer. Eu consigo, né? Uma outra coisa que você falou, Nath, muito importante. Quando a gente vivencia uma situação que nos colocamos no lugar do outro, a importância da empatia, né? Nos colocarmos no lugar do outro. Então, quando você ficou sem voz, você gosta muito de falar e você precisou escrever, tá, tudo bem, você tem essa você tem uma outra oportunidade de se comunicar, uma outra via comunicativa, então você não ficou sem se comunicar. Já é angustiante. Imagine quando eu não tenho nenhuma via para me comunicar, não me foi me dada outra via. Então, isso é injusto, né? Cela, eu vejo muito assim, uma relação muito grande entre falar. E aí não vamos falar verbal e não verbal, porque a gente já entendeu que ser verbal não necessariamente é você emitir som. Fala, emitir sons e conseguir compreender o que o outro está falando e conseguir atender comandos, ter uma inteligência. Então, assim, muitas vezes é relacionado déficit cognitivo, né, deficiência intelectual com não falar. Então, o autista que não fala, ele muitas vezes já é visto, já é ligado à deficiência intelectual, como se ele não tivesse capacidade de entender, de compreender, né? Enquanto que o que fala, o que emite sons, né? Nem que seja, às vezes é aquele que a gente até já falou aqui antes, aquela ecolalia que não tem sentido e que nem o autista está compreendendo aquela ecolalia, mas ele fala, ele emite som. E aí desse autista é entendido que ele tem capacidade, que ele é inteligente e que ele compreende. E aí que a gente estava conversando aqui em off, eu vejo muito na área da medicina isso, essa relação assim, não direta, ninguém vai chegar e dizer, ele não fala, ele é deficiência intelectual, ele fala, ele não é assim, gente, mas assim, eu vejo que já vai com aquele olhar, sabe, mas uma coisa mais subjetiva, vai aquele nuancezinho, assim, e alguns terapeutas também, eu acho, mas não todos, mas eu acho que isso vai mais pra medicina, e eu vejo, por exemplo, aí vai criar um plano terapêutico. Aí o plano terapêutico para esse que faz ecolalias, mas não compreende nenhum comando, é um plano puro, nossa, super assim, a pessoa já tá ali querendo desfraldar, o menino não sabe nem o que é xixi. Tipo, não consegue nem perceber que fez o xixi. Ele não consegue nem pegar uma bola, né? Ele não compreende, assim, não é que ele não consegue, ele não compreende. E enquanto aqui não fala, ela compreende tudo. Você diz, sente, pegue a bola, mas ela não fala. E aí para ela é feito um plano terapêutico com mais limitações, com muito menos expectativa. E aí você tem duas famílias com duas crianças, uma que se criou uma expectativa enorme, mas é nítido que aquilo ali talvez não chegue nunca naquele lugar. E a outra
que tem uma puta capacidade, tá limitada, porque, né? Você percebe isso? Sim, Você tem esse olho, assim, você já vivenciou isso, assim, porque, ou é uma percepção, assim, às vezes eu tenho essa percepção, sabe? Sabe como é que eu interpreto, Nath? Eu interpreto que dentro da medicina eu acho que vocês têm um olhar muito mais de objetividade, né? Isso é isso, até porque é um lado muito mais medicamentoso, então se eu tô sentindo isso, você vai precisar desse os critérios, né? Tipo, isso, pontua aqui, não sei o quê. Isso, é muito treinado a essa objetividade, né? Nós terapeutas, nós somos treinados a ter olhar para o subjetivo. E temos que ter. Então, como avaliadores, eu acho assim, que principalmente dentro da pediatria, nós temos que ter um olhar muito minucioso para os detalhes, para uma leitura corporal, para uma resposta que não vai ser através daqui, mas que vai ser de outras formas. Porque é nisso que a gente vai conseguir, de fato, acessar essa criança e onde a criança está, onde ela possa chegar, sempre pode chegar, vai ser sempre interrogação. Mas a gente acredita, a gente confia, não, pelo que eu estou vendo, essa criança tem um bom potencial de resposta, tem um bom potencial cognitivo, mas como é que ela aprende, né? Ela aprende dessa forma. Como é que ela me diz? Ela diz, por isso que quando eu falo, e repito, a comunicação multimodal, porque talvez para ela seja até difícil, por exemplo, no primeiro momento acionar o pictograma, mas o gesto vai vir. O gesto está difícil porque tem uma demanda motora, vai vir um gesto que não condiz com o modelo dado e que às vezes o outro não consegue interpretar adequadamente, mas aí ela consegue acionar o pictograma. Então, assim, por isso que a gente tem tantas variações e por isso que nós temos uma missão enquanto profissionais da área da saúde de nos capacitarmos e de sermos sensíveis a esse processo e de não subestimarmos, porque veja, quantas e quantas crianças não falam, não articulam sons e falam, mas que tem um grande potencial cognitivo. Quantas e quantas crianças emitem sons, mas que tem de fato um déficit cognitivo, que é aquela criança que o custo para ela aprender uma informação é grande, precisa de muitas repetições, precisa de muitos estímulos diferentes ao mesmo tempo, acessar várias vias sensoriais para que ela possa de fato compreender. Então, assim, a gente precisa sair dessa linha só do objetivo, da avaliação objetiva. Aquela coisa assim, né? Você precisa abrir sua visão e olhar o indivíduo, né? Aquele indivíduo dentro daquela família, né? Eu acho que uma boa escuta. Eu acho que hoje a gente vive numa vida tão acelerada, né? Somos todos muito ansiosos, muito acelerados, que tá difícil até numa consulta com um profissional parar e ouvir. Sabe? E processar aquelas informações. E às vezes a gente, enquanto profissional, dependendo do que a gente tá passando, de como é que está o dia, do pai chegar e de uma mãe chegar e querer ser acolhida, a gente às vezes não tá aberto suficientemente para ter aquela escuta. Porque veja, é esse movimento de escuta e de acolhimento que faz toda a diferença. É uma conexão real com aquele paciente que chega até nós, que faz toda a diferença. E acreditar, né? Eu acho que tem assim, acredita no que aquela família tá te falando, né? Você escutar e acreditar e assim, tipo, tá, eu tô entendendo, eu tô acreditando que aqui no consultório às vezes ele não faz isso, mas que em casa ele se comporta dessa forma, que você vê isso em casa, né? Então, assim, validar a fala da família, né? Validar o sentimento, mas a fala da família. Validar a fala da família, respeitar a criança. Porque, veja, chegou uma criança pra mim, ontem eu fiquei muito, muito feliz com esse paciente. Porque eu vi o quanto que ela conseguiu finalmente se conectar comigo. Como ela mudou a postura corporal dela, como ela está me olhando diferente. Porque ela viu que eu não ia avançar, eu não ia desrespeitar ela, eu não ia forçar ela a comer nada. Porque por muito tempo ela foi, né, teve algumas situações onde forçaram que ela comesse. E aí quando ela percebe que eu tô a todo momento ali respeitando esse processo, e ela entendeu que eu não ia ultrapassar o sinal em nenhum momento, ela agora me permite muito mais acessar a boca dela para alimentá-la.
Então, a conexão de fato é a base de tudo. Não dá para terapeuta e família viver distantes. A gente precisa estar conectado, a gente precisa estar integrado. Não tem como quem trabalha com autismo trabalhar sozinho. Impossível. 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 Se você não tiver alguém de troca, e a família é muito disso, mas quando eu atendo os pacientes autistas no consultório, eu gosto muito de saber quem são as terapeutas. Eu sempre anoto no prontuário quem são as terapeutas, quantas vezes vai por semana, aí dependendo da situação que eu percebo, às vezes eu percebo alguma coisinha que eu fiquei, a terapeuta disse isso, ela tá fazendo isso, me dá o telefone dela, deixa eu ligar para entender por quê, porque é um conjunto, né? Ninguém trabalha sozinho, porque aquele ser humano, ele é muito complexo. Então, eu sei um pedaço, você sabe o outro sabe o outro, e a gente precisa juntar esses nossos pedaços para entender o ser humano que tem todos eles, né? E a família sabe muito. A família sabe demais, demais. O maior especialista dos filhos são os pais. Principalmente aqueles pais que sabe aqueles pais que sentam, fazem e estão ali acompanhando? Eles sabem muito. E é isso, aí quando vem a validação, a gente precisa aprender enquanto profissionais a validar essas falas, porque às vezes a gente vai precisar pegar aquela interpretação vamos lá, vou te explicar o que é isso que você está me dizendo. Faz sentido para você? Será que é isso mesmo? Ou será que é isso? Eita, Marcela, não. Agora que você me explicou, não é bem assim como eu pensei. É nessa outra forma. E aí a gente vai fazendo essa construção e moldando todo o tratamento. Eu sinto que quando a gente empodera, eu sei que a palavra empoderar tá meio down, né? Mas a gente não tem outro jeito. Quando a gente empodera a família, eu falo muito no consultório, que eu falo, vocês têm que se empoderar, vocês têm que tomar pra si, né? Não é virar especialista, não é fazer uma faculdade, não é isso, mas assim, é virar especialista do seu filho. Tomar pra si, do tipo, não se empodere do problema em que sentido? Se empodere de, cara, não tô entendendo o que você tá fazendo com meu filho, mas por que ele não fala? Mas questione mais o terapeuta, mas aonde você quer chegar? Mas assim, o que você pretende daqui a 6 meses ter atingido, né? O que eu espero dele? Como que eu trabalho isso? Por que ele faz isso? Por que ele faz aquilo? Por isso que a supervisão com os pais, ela é fundamental. Gente, aqui é um divisor de águas da minha vida. Eu falo que Aba foi um divisor de águas da minha vida e da de Davi. Da dele porque foi da minha. E eu pude entender ele a partir do Aba. Mas não só ele. Não é que o Aba é mágico. É que o processo como foi introduzido o Aba para Davi, com as supervisões comigo, semanais, toda semana, tinha um Zoom, um Meet, a gente entrava, e aí eu trazia para ela a minha semana. Era quase uma terapia. Eu dizia, olha, terapia sobre Davi. Hoje aconteceu isso, ontem isso, não sei o que, nananã, teve isso, ele se comportou de tal maneira, eu levei pra terapeuta, ela falou isso, aí a fono falou aquilo, e eu não sabia o que fazer nessa hora, e aí eu fiz isso, não sei o que, e aí ela ia me explicando, e à medida que ela ia me explicando e me ensinando como lidar, então ela fazia assim, Natasha, quando ele fizer isso de novo, tenta dessa maneira, vê o que você acha. Aí ela me dava, inclusive, as frases para eu falar, assim, meio que prontas. Modelos, né? Modelos. E o que o Aba fez foi, eu falei, cara, essas supervisões são muito interessantes. E aí eu comecei a aplicar, de uma certa forma, isso nas outras terapias. Então eu dizia assim, vamos um dia comigo? Aí quando tem aquele feedback, aí eu já ia quase com uma listinha, assim, ó. Mas isso não sei o quê, mas isso não sei o quê. E comecei a querer entrar nas terapias, participar. Então, assim, é isso. Tomem pra si, se empoderem. Vocês que são os detentores, né? Os donos da coisa. E eu acho que é muito importante pra família. Na hora que a família se empodera, muda tudo. Eu concordo. Assim, o Aba, quando você traz o Aba, assim, o Aba funciona muito com a Davi. Nós temos outros modelos também. Isso é. Que vocês pais conversem com as equipes, que a gente também vê crianças que se encaixam mais em um modelo, em outro. No Denver, em outro, né? Assim, gente, mas o Aba é pra
A aba é uma coisa muito boa, mas assim, foi muito bom pra mim, foi um divisor de águas na minha vida, eu sei que foi de muitas outras. Eu sou, assim, uma defensora do aba, mas eu vejo que muita gente diz que é aba e não é aba. E o outra seu coisa, cuidado, né? Veja né? que dentro da construção aba que você trouxe um modelo centrado na família. Na família. No sentido de Treino parental, orientação treino parental. Entende? Então, mais do que falar sobre ele, o que foi que fez diferença no momento de orientação parental? Fui eu. Um modelo que se entre na família. Porque, gente, não dá para trabalhar com autismo. Não dá para trabalhar, e aí eu vou além, não dá para trabalhar com crianças neurodivergentes longe da família. A gente precisa, e assim, as famílias precisam fazer essa compreensão também, porque eu acho que é muito movimento de enfrentamento, sabe, Nath? Às vezes é difícil, é muito mais fácil eu pedir para outra pessoa, vai faça levar isso, para levar, né? Eu vou trabalhar e vem me encher de trabalho, porque tá difícil para mim enfrentar aquilo. Então, por isso que é importante os pais fazerem terapia, né? Porque eles precisam se fortalecer. Eles precisam enfrentar esse processo, porque a gente pode ter o melhor cuidador, mas nada como ter um pai e uma mãe ali presente, que compreende o processo, que sabe quem é aquele filho, qual é a dificuldade daquele filho, o que é que aquele filho precisa, porque é diferente. Não tem como, a gente pode ter o melhor babá do universo, a gente pode ter o melhor avô, melhor avó, mas é importante que sim, os pais, eu acho que, obviamente, tem crianças que não vão ter essa oportunidade, então, mas que vai ter uma figura paterna e uma figura materna ali no avô, numa tia, né? Mas essa figura precisa estar junto existir, no essa processo. pessoa na vida dessa criança precisa existir sempre, porque é ela que vai no dia a dia fazer a grande diferença em todo o processo. Ela que eu queria finalizar, porque a gente, eu combinei com ela, 30 minutos, ela, rapidinho, já tem 1 hora que a gente tá conversando. E se deixar virar 2. Mas eu vou finalizar. Muito obrigada por ser a primeira, por começar esse nosso projeto do Autismo Talks. Essa série que a gente vai ter, né, com esses especialistas. Você é uma grande pessoa na minha vida, assim, nossa senhora, meu Deus do céu, uma pessoa super importante. E eu queria que você deixasse pra gente finalizar alguma dica, alguma orientação, até às vezes de livro, ou um filme, documentário, algo para essas famílias, para esses pais que estão por aí, que possa ajudar eles na compreensão, no entendimento, uma dica do que, de repente, da fala do meu filho, do que eu tenho que olhar, enfim, o que você quiser. O espaço é seu. Extremamente obrigada, Nath. Você sabe, né, que é recíproco. Cuidou das minhas princesas, vocês aqui do Pediatria em geral cuidam sempre. E eu vejo o tanto de amor e compromisso que vocês têm com o desenvolvimento infantil, com essas famílias, né? Então, por trás de tudo isso, né? Só a gente sabe, né? Que também temos nossa história, né? Você tem a sua história, eu tenho a minha, mas a gente segurar uma mão do outro e vir aqui, parar esse momento para poder ajudar outras famílias, porque nosso intuito é simplesmente esse, gente. Quando a gente para ter essa conversa, é ter essa oportunidade de plantar uma sementinha em cada um, falar, vamos lá. Né? Incomodar, né? Aquela pulguinha atrás da orelha. Fica atento a isso, será que é assim mesmo? Então, uma dica, assim, uma orientação, uma dica, enfim, que eu quero deixar aqui claro para todos vocês, né? Pais, familiares, cuidadores, professores, né, que estejam assistindo, é que antes de pensar em técnica, antes de pensar em horas de estimulação, pensem numa criança que precisa ser acolhida, que tem muito a nos dizer, mesmo que não através da fala, né? Cuidem para gerar uma conexão real com essas crianças, cuidem para que elas aprendam felizes e não sejam robotizadas com treinos que levam ela a um desgaste emocional muito grande, não só elas, como os pais, a família também.
Eu acho que a gente tem um grande compromisso com essas crianças, acho não, tenho certeza. Pensem, quem está com o bebezinho, né, aí acompanhando o processo de desenvolvimento, fiquem atentos, estudem, né, usem a tecnologia que está aí bombando, né, que a gente tem que ter cuidado com esse uso, mas usem de forma favorável para receber conhecimento. Ficar atento a, será que isso tá ok? Ou não tá me incomodando, eu tô sentindo algo diferente. Na dúvida, procura um profissional, porque a intervenção precoce ajuda bastante. Então a gente tem tantos sinais de alerta, às vezes não é o autismo, né? Porque eu acho que hoje um grande medo da sociedade tá em volta do autismo. Ai, sabe? atraso de fala, autismo, né? Parece que já assim, é um medo muito grande. E às vezes é uma coisa, uma besteirinha. A criança às vezes só precisa. Eu falo pros pais assim, quando eu encaminho pra fono, quando eu falo assim, eu não espero muito. Eu, tipo, atrasou, passou a data, atrasou, eu já encaminho. E eu falo pra ele, olha, às vezes ela só precisa de um empurrão que a gente não tá sabendo dar. Que no dia a dia, às vezes são coisinhas simples que vocês precisam mudar. Eu falei, no pior das hipóteses, ele vai pra brincar. Ele vai brincar, vocês vão ser orientados e tá ótimo. Né? Porque às vezes é só, a criança não tem nada, ela não tem nenhum transtorno, ela não tem nenhum nada, ela só precisa de um caminhozinho, às vezes uma dopinha no caminho. E o poder que esse sol vai para brincar tem, gente, porque isso a criança aprende brincando, né? E às vezes nós pais não sabemos como brincar. Isso. E como a gente traz, às vezes chegam para mim e falam, Marcela, gente, como é diferente a forma que você brinca. Não era assim que eu brincava com ele. E aí, quando os pais começam a entender a forma correta de brincar e estimular aquela criança, a criança dá uma avançada na comunicação, na fala, enfim, no desenvolvimento, que eles se surpreendem, né? Então, assim, por isso que é importante, na dúvida, busque ajuda profissional. Não fica com aquela, esperando o tempo passar, não, e aquela angústia crescendo. Busca ajuda, tira as dúvidas, recebe orientação para colocar em prática. E viva a infância dos seus filhos, porque... o tempo tá passando, 10 anos, olha aí, passa rápido. Cuidado com, né, o celular, porque a gente também tá, né, o tempo todo ali e isso tem atrapalhado muito as relações, né? Então a gente tem que cuidar disso, isso tem atrapalhado muito o desenvolvimento infantil. Não é por acaso, gente, que tá toda essa campanha do Zero Tela, porque é real. Então, temos aí juntos uma grande missão na vida das crianças, que são nosso futuro, né? Não vamos deixar para depois, vamos agir logo. Obrigada, Cela. Gente, obrigada a todos. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, compartilha. Manda pra tia, pro pai, periquito, papagaio. Dá o seu like, faz tudo. Se inscreve no nosso podcast. Temos outros episódios. A gente tem, assim, normalmente episódios que são séries. A gente faz séries de tempos em tempos. E agora a nossa série é sobre autismo. Então vamos fazer. E aí até o próximo, que tá chegando já já. Beijo a todos. Tchau.